Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, queridos. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, queridos. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E eu sei que nessa manhã Deus tem algo reservado aos nossos corações. Amém? E à medida que o Espírito Santo for permitindo, nós vamos avançando. Amém? Isaías 9, versículo 6. É um texto bem conhecido, enquanto as crianças vão saindo. Amém? Quem se comportou aqui esse ano? Amém? Foram bênção aí com o papai, com a mamãe? Hoje eu vou na contramão, queridos. Amém? A gente comemora muito o Natal, né? E a gente deve comemorar o Natal. Só que a gente tem que virar um pouquinho a chavinha em relação a isso. Amém? O que é o Natal? O mundo prega hoje uma data muito especial, né? O comércio fica aí pavoroso, né? Tenta ir no centro da cidade hoje às 9 da noite, todo mundo comprando. Embora esteja difícil para todo mundo, né? Mas o brasileiro ele sempre dá um jeitinho de presentear alguém, comprar um presente, uma lembrança, comprar alguma coisa. Isso é muito bom, né? Mas existe um sentido mais profundo para nós cristãos no Natal. E é sobre isso que eu quero entrar nesse detalhe, eu quero entrar nessa manhã. Amém? Para que Deus possa nos abençoar. Eu espero que você me dê a sua atenção. Amém? Fique comigo aqui para que nós possamos aprender junto com o Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 9, versículo 6. Nós vamos ler 2 versículos aqui e depois a gente vai avançando. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos e um filho se nos e o governo está sobre os seus e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Nessa manhã nosso coração é grato, Senhor, porque nós temos a oportunidade de mais uma vez de estar diante da Tua presença, Pai, e o Teu Espírito Santo nos trouxe a este lugar. E há um propósito sobrenatural sobre as nossas vidas aqui nesta manhã, ó Deus. Aonde, Pai, os planos humanos, ó Deus, não conseguem decifrar ou às vezes entender, mas através da Tua mão, ó Pai, através da Tua bondade, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu favor sobre as nossas vidas, ó Pai, nós podemos alcançar aquilo que é inatingível, Senhor, diante da Tua graça e da Tua bondade, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é óbvio que eu não poderia deixar de falar de Jesus e do nascimento de Cristo. Mas o texto que nós acabamos de ler, o texto de Isaías, fala do nascimento do Messias muito antes de ele acontecer. Estudiosos falam que de 600 a 700 anos antes, que Isaías registra isso. E se a gente for analisar o Antigo Testamento, existia algo de muito precioso para o povo de Israel, que era a presença de Deus simbolicamente sobre a Arca da Aliança. Era o que representava Deus, era o que representava a presença de Deus. E desde o princípio, Deus não queria um templo, uma casa, Deus queria uma tenda para que fosse algo móvel. Foi isso que Deus pediu para Moisés lá em Êxodo 25, para construir um tabernáculo, para que ele possa habitar no meio do povo. Esse era o desejo de Deus. E por que uma tenda? Para que quando o povo se levantasse e movesse, a tenda pudesse ser desmontada e a presença de Deus pudesse acompanhar o povo por onde quer que ele andasse. Olha que lindo isso, queridos. Hoje o templo é quem? Somos nós. E aonde você vai, a presença de Deus vai junto. Foi Davi que teve a intenção de construir uma casa para Deus.
Davi olhou talvez para o seu palácio e disse: poxa, mas eu moro em concreto, por que Deus tem que morar numa tenda? E Deus permite a construção do templo, mas não pelas mãos de Davi, pelas mãos de Salomão. Então Salomão, lá em 1 Reis 8, a primeira coisa que Salomão fala em trazer, e assim como Davi, quando num embate, em uma batalha, a arca da aliança é levada, e Uzá morre porque tocou na arca, a presença de Deus simbolizava naquele objeto, era muito importante para o povo. Então Salomão, toda vez que tenta construir, quando vai construir, a primeira coisa que eles pensam em construir e deixar um ambiente adequado era para a arca, era para aquilo que simbolizava a presença de Deus. Mas aí quando nós avançamos nos textos, nós vamos entender que a presença de Deus pelo povo começa a ficar cada vez mais distante, não por causa de Deus, mas por causa do povo. Então quando nós lemos em Ezequiel 10 e Ezequiel 11, fala da presença de Deus saindo do templo, que é sobre aquela passagem dos querubins com as rodas de fogo, e a presença de Deus sai dos santos, vai no santo, no átrio, e aí ele fica sobre a porta do templo, a entrada do templo, e ele sai do templo. A última vez que a glória de Deus visitou os homens foi nesse registro de Ezequiel 10 e 11. Depois não mais Deus se apresentou presente entre o povo no santuário. Amém? De lá para cá, a ponte do silêncio, quando nós pegamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio, Deus não fala com ninguém. Uma coisa era a presença de Deus sendo manifesta no templo, 700 anos antes disso acontecer, lá em Ezequiel 10, 11. 400 anos Deus sem falar com ninguém. Então a presença é uma coisa, Deus falando, usando os profetas eram outros. Nesse período muita coisa aconteceu na história, a guerra dos Macabeus, então há alguns registros, alguns livros apócrifos, que aí a igreja romana validou isso como sendo canônico, enfim. Isso não está no nosso texto, não está na nossa Bíblia. Mas foi nesse período. 400 anos de silêncio. Deus não falou, mas existia uma promessa de que um menino nasceria. E Deus decide romper o silêncio. Amém? Deus envia um anjo. Eu fico imaginando isso no céu. Eu viajo nessa igreja. Eu fico pensando no céu. Coisa mais linda e maravilhosa, amém? A gente tem a figura das rosas de ouro, né? Pedras preciosas, a figura de Deus, a figura dos anjos, a figura do trono, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em um exato momento do tempo, Deus chama um anjo, o anjo Gabriel. Diz: Gabriel, venha cá. Deus decide romper o seu silêncio na terra. E Gabriel vem. E tem um sacerdote chamado Zacarias, e ele está oferecendo incenso ao Senhor, diz a palavra de Deus, no templo. De repente, quando ele levanta os olhos, ele vê quem? Gabriel. Gabriel diz a ele uma mensagem, que a mulher dele, Isabel, já avançada em idades, dará à luz a um filho, e ele deve pôr o nome de João. Só que Zacarias, sendo sacerdote, não crê naquilo que o anjo fala. E aí o anjo, olha, porque você não creu, você vai ficar sem falar. E aí Zacarias sai do templo, o povo fica todo mundo pensando: por que esse homem não fala? O que aconteceu lá dentro? Isabel é estéril, Deus faz um milagre, né? Ela engravida de Zacarias, e aí então começa a gestação de João Batista. Depois de 6 meses, Deus chama Gabriel outra vez. Coloca para mim, por favor, Lucas 1, 26. Deus decidiu romper o silêncio. Deus decidiu falar com o povo novamente e trazer algo especial. Amém? Lucas 1, 26. Deixa eu abrir aqui também. Ou vou ler aqui. Já está aqui? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. 28. 27. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Só até aí. Amém? Mais uma vez o anjo desce. 6 meses depois, Gabriel de novo, diante de Maria.
Agora eu queria que você fizesse uma comparação. Nós tivemos um casamento recente da Júlia. Não vou esquecer, não vou brincar mais esquecer seu nome. Da Júlia e do Samuel. Maria estava prometida a José. Ou seja, estava noiva. Então pense nos preparativos de um noivado. Eles que recentemente passaram por isso, o meu filho que casou recentemente, um pouco antes, passaram por esse processo de construir família, construir casa, construir a sua linhagem, dar continuidade. Pense nisso. Então José, com a sua responsabilidade de marido, começou a construir. Era assim que funcionava. Começou a pensar em construir a casa para morar com Maria. Maria talvez tinha seus 15 anos de idade. Talvez Maria estava pensando no vestido. Que vestido eu vou usar? Talvez um enxoval. Talvez como seria a casa. Pense nisso. 15 anos de idade. Mas tudo isso mudou quando um anjo apareceu. Maria recebe a visita do anjo. O anjo diz para ela: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Apresenta o plano de Deus para ela. Ela faz um questionamento: mas como? Como pode isso acontecer se eu ainda não conhecia o meu marido? E aí o anjo diz para ela: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E ela creu. Diferente de Zacarias, sendo sacerdote, oferecendo sacrifícios ao Senhor constantemente, da ordem de Abias, constantemente diante da presença de Deus, ele não creu. Mas Maria, com 15 anos de idade, ela creu. E sabe o que ela faz? Ela sai dali, sai da cidade de Nazaré e vai até Jerusalém, até a casa de Isabel. Chegando lá, quando ela sauda a sua prima, o que João Batista com 6 meses faz no ventre de Isabel? Salta de alegria, salta, se mexe, se move. Não sei se dá para saltar dentro do útero, mas a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel olha para ela e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Só que José ainda não sabia dos planos de Deus. Maria fica com Isabel até o nascimento de João Batista, mais 3 meses. Fica até João Batista nascer. Agora imagina José indo na casa de Maria visitar, talvez os pais de Maria. Cadê Maria? Maria foi visitar Isabel, não voltou ainda. Poxa, mas já faz 10 dias. Poxa, mas já faz 30 dias. Poxa, mas já faz 60 dias. Quanto assunto para pôr em dia. Já faz 3 meses. E aí Maria aparece com a barriga já grandinha. Imagine José olhando para ela. E aí Mateus faz uma pesquisa tão linda da genealogia de Jesus. Mateus e Lucas, só os dois falam disso, do nascimento de Jesus, de como as coisas aconteceram. Só que Mateus fala mais de José e Lucas trata mais de Maria. A Bíblia fala que em Mateus 1, Mateus diz que José, para não infamar Maria, quis ir embora, quis abandoná-la. Mas Maria, a ela apareceu um anjo. A José, Deus trabalhou de forma diferente. Deus não enviou um anjo a ele. Agora ele vendo a barriga de Maria grande, aparece para ele num sonho a revelação de Deus. Um anjo se apresenta a ele e diz: ei, fique calmo, rapaz. O que está dentro dela é fruto do Espírito Santo. Deus está trazendo o Salvador do mundo e o nome dele será Jesus. Você o colocará o nome de Jesus. Agora imagina todos os planos, pastora, do casamento, da união dos dois. Talvez tinha uma data marcada. Se você fizer uma comparação com o milagre de Caná da Galileia, talvez já pensando nos amigos que irão fazer a festa, cortar a gravata, sabe essas coisas que a gente vai fazendo no casamento? Tudo isso mudou por causa do quê? Do plano de Deus para a humanidade, porque Jesus viria. Agora eu te pergunto,
Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, está disposto a abrir mão? Está disposto a abrir mão? Abrir mão do quê, pastor? Dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Sabe por quê? Porque quando Jesus nasceu, ele mudou os planos e os projetos de Maria para viver os planos e os projetos de Deus. Se você disser sim, saiba que a partir de hoje, os seus planos e projetos passam a ser os planos e projetos de Deus, e a sua parte é obedecer para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Para que os planos e a vontade de Deus se cumpram na sua vida. Olha como é difícil o nascimento de Jesus. Talvez você olhe para um texto bíblico desse e fala, poxa, mas é lindo. Queridos, é lindo. Mas para José e Maria foi difícil. É por isso que o Evangelho, queridos, a nós, quando nos é apresentado, quando Jesus nos é apresentado como Salvador, Ele tem que trazer essa transformação no nosso coração. Para onde nós estamos caminhando com Cristo? E de que forma nós estamos caminhando com Cristo? É por isso que o nascimento de Jesus em nosso coração, queridos, tem que reverberar de forma totalmente diferente daquilo que muitas vezes nós imaginamos. Porque nós queremos ter Jesus e não abrir mão dos nossos planos e da nossa maneira de viver. Se isso não fizer sentido em nossa vida, Jesus Cristo não nasceu no nosso coração ainda. Se nós não abrirmos mão do mundo, das nossas vontades, das nossas paixões, de viver talvez de uma maneira que não agrade a Deus, Cristo não nasceu no nosso coração. Cristo ainda não nasceu no nosso coração. Sabe qual é a boa notícia? Que Ele pode nascer, é só você crer. É só você crer. José entende, acorda do sono, acorda, recebe a revelação. E José era um carpinteiro. Amém? Eu fico imaginando José pensando até, poxa, quando meu filho nascer, eu vou construir o berço. Eu vou fazer um lugar. O que o Reinaldo desmontou? Foi uma cama? Foi uma cama, não, então não era um berço. O berço do Arthur. Eu fico pensando num carpinteiro, dizendo, poxa, eu vou fazer um quartinho lá em casa. Na nossa casa, vai ter um berço para o meu filho. Vai ter um lugarzinho para ele ficar, para ele dormir. E não foi isso que aconteceu. Passa-se o tempo, Maria já está prestes a dar à luz e há um recenseamento. José é obrigado a sair de Nazaré e ir até Belém. Porque existe uma profecia lá de Miqueias 5:2. Bendito és tu, Belém de Eufratas, porque de ti virá o Salvador. E Belém é considerada a casa do pão, cidade do pão. E aonde tinha que nascer o pão da vida? Em Belém. Então José é obrigado a tirar Maria da sua casa. Agora pense para Maria. Não é a cidade dela, não é a terra dela. Não tem ninguém da família dela lá. A mãe não foi com ela, o pai não foi com ela. Não sei se ela tinha irmã, se ela tinha irmãos. Para ela era uma viagem muito difícil. Talvez que a minha nora vai dizer o que é os 9 meses de gestação. Os últimos dias, como é cansativo, um peso extra no corpo. Os sinais de uma adolescente dizendo, poxa, meu corpo já não aguenta mais. E aí o que eles têm que fazer? Sair de Nazaré e ir até Belém. Então José pega uma cavalgadura, não sei se é um cavalo, se é um jumento, coloca uma gestante de 15 anos de idade talvez, 9 meses de gestação quase, em cima de um animal. E percorre entre 120 e 150 quilômetros para chegar até Belém. Só que a cidade estava cheia. Não tinha espaço para o hóspede. A família de José não conseguiu recebê-lo. Não tinha ninguém para poder dar abrigo para eles. A cidade estava cheia por causa do recenseamento de César Augusto. E aí o que é oferecido? Uma parte da casa onde se colocava os animais no período do inverno, do frio. Os animais passavam a noite ali. E depois de uma viagem de quase 150 quilômetros, Maria exausta, cansada. Talvez José olhe para ela e fale, olha, isso é tudo que eu posso te oferecer hoje.
E aí Jesus nasce. Nasceu o Salvador do mundo. Coloca para mim, por favor, Lucas 2:4, enquanto a gente vai ler. Nasceu Jesus. E ele é colocado sobre uma manjedoura. Amém? É isso que o texto nos ensina. Amém? E quando Deus ele quer tratar entre as entrelinhas da sua palavra, para que nós possamos ser curiosos e ter sede da palavra de Deus, ter fome da palavra de Deus, nós temos que entender aquilo que Deus está nos ensinando. A manjedoura, para que ela serve? Para dentro de um recinto onde ficam os animais. Para colocar um animal recém-nascido ou para colocar água. E o que Jesus é? A água da vida. Amém? Antes de Lucas, por favor, coloca João 7,37. A manjedoura, ela serve como local para se colocar água. João 7,37 diz assim, ó: e no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e... 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O nosso Criador, diante de uma manjedoura, aleluia, já apontando para Cristo, aquilo que o Senhor Jesus seria em nossas vidas pela eternidade. Amém? Além de água, o que se serve numa manjedoura? Alimento. Jesus é o pão da vida. Amém? João 6,51. Aleluia. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. É o alimento. Coloca por favor agora Lucas 2. É o nascimento de Jesus. Ei, se Jesus não nascer no seu Natal e transformar a sua vida, o seu Natal ainda não aconteceu. Se não mudou o seu modo de pensar e de viver, Jesus ainda não nasceu no seu coração. Amém? O Natal não tem a ver simplesmente com o nascimento de Jesus. Tem a ver com a transformação, não apenas de José e Maria, mas a transformação do mundo, queridos. Amém? Lucas 2, 4 e 14. Você lembra que a glória do Senhor saiu lá de Ezequiel 10, Ezequiel 11? Você lembra? Lembra disso? Segura esse texto aí com você, queridos. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Amém? Vamos acelerando para a gente ganhar tempo, para a gente acabar logo. A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, guarde isso, queridos. E deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Aleluia, alimento. Jesus sendo o nosso pão da vida, a fonte de água viva que jorra do nosso interior. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. O 9. E eis que o anjo do Senhor, aleluia, veio sobre eles, e o que tinha saído de Israel 700 anos antes de Jesus nascer, voltou no nascimento de Jesus Cristo, queridos. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Aleluia, aleluia. O silêncio foi rompido, aleluia. O que Israel perdeu da presença, Jesus trouxe de volta à humanidade. Aleluia, aleluia.
E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago os novas de grande alegria, que será para todo o povo, aleluia, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, aleluia. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura, aleluia. Olha a troca, olha a troca. Jesus desce do céu de glória, aleluia, com seu esplendor, aceita, aleluia, a condição de virar um embrião, se tornar humano, carne humana, e ser envolto em panos. Mas aos pastores, aos humildes, Ele deu a sua glória, Ele revestiu de glória, aleluia. Cristo numa manjedoura, envolto em panos, e os homens no campo, sendo revestido da glória do Senhor, aleluia. Isso é o nascimento de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia dá poucos detalhes do crescimento, depois do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é apresentado, e a gente tem aquela figura do presépio. Eu não sei se alguém aqui monta presépio, espero que a partir de hoje você comece a reconsiderar essa ideia, essa possibilidade. Mas o presépio que a gente foi ensinado na nossa cultura romana, não vejo nada demais, amém? Nós aprendemos isso. Agora, nossa responsabilidade, foi assim que a gente aprendeu, e a nossa responsabilidade é adquirir conhecimento, e as coisas têm que mudar nas nossas vidas, amém? A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta, amém? Então, o acesso à verdade traz libertação. Os magos viram do Oriente a estrela de Jesus. Quantos magos eram? Ai, Jesus, vou perguntar de novo. Quantos magos eram? Misericórdia, não eram 3. A Bíblia não fala quantos. Eram 3 presentes, amém? Era ouro, incenso e mirra. Podia ser 2, né? Mas podia ser 10. Eu acredito no exagero. Quando é com Deus, queridos, eu acredito sempre no exagero. Deus nunca faz nada de maneira pequena. Quando Deus faz grande. Amém? E esses magos eram astrônomos, eles estudavam os astros. Então eles já tinham essas instruções recebidas talvez de geração em geração, de que haveria um sinal de que o Messias nasceria. E o sinal seria uma estrela. E quando essa estrela aparecesse, eles deveriam seguir a estrela para saudar o rei dos judeus. E eles fizeram isso. Eles olharam, um certo dia, eles olharam para o céu e viram uma estrela. Então eles preparam os seus presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo a linhagem real, sacerdotal e profética de Jesus. Então eu penso numa comitiva muito grande. Muitos cavalos, talvez muita gente. Por quê? Porque eles não vão para Belém. Eles vão para onde? Para Jerusalém. Quem é o rei de Jerusalém nessa época? Herodes. O pior Herodes dos 4. Herodes o Grande. A Bíblia fala que Herodes ficou pavoroso, a cidade pavorosa. Agora imagina um rei que matou os seus 2 filhos com medo de que eles ascendessem o seu trono. Matou a esposa, com medo de que ela pudesse o trair. Pensa no coração desse homem quando vê uma comitiva de magos chegando, dizendo: olha, nós viemos adorar o rei dos judeus, sendo ele rei. Aí o que Herodes faz? Traz a palavra de Deus. O que está escrito aí? Aonde é que ia nascer? Por quê? Os magos entendiam, depois eu pego, queridos. Os magos entendiam que os sábios, os sacerdotes, os doutores da lei, sabiam que Jesus nasceria e deveriam estar aguardando o nascimento de Jesus. E não era isso que estava acontecendo na cidade. Não era isso que o rei queria. Então, é tomado o conselho dos sábios, dos doutores da lei, e aí eles veem a profecia de Miqueias 5:2 e falam: não, é lá em Belém, é para lá que vocês vão. E os reis e os magos, não são reis, os magos, fazem um acordo com Herodes. Herodes olha para ele e diz: olha, quando você visitar ele, me fala onde é que ele está,
para que eu possa saudá-lo também. E aí os magos saem dali e vão até a casa onde Jesus está. Então Jesus não está mais na manjedoura. Isso pode ser que tenha acontecido quando Jesus já tinha 2 anos de idade. Jesus está numa casa. Então quando os magos chegam, eles não adoram Maria, eles não adoram José, eles adoram a Jesus. Uma criança de 2 anos de idade, sendo adorada pelos magos, porque viram a estrela que indicava que o rei dos judeus havia nascido. Amém? Adoraram. E aí a Bíblia diz que divinamente eles talvez passaram a noite ali, e em sonho eles recebem a instrução de não voltar pelo caminho que eles vieram, mas ir por outro caminho. É mais um símbolo, queridos, que quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso caminho tem que ser outro. Se nós sim nos encontramos com Cristo, o nosso caminho tem que ser outro. A palavra conversão, por definição da palavra, é mudança de direção. Se converter é ir para o caminho oposto que você estava. Mudança de direção. Isso quer dizer conversão. Aqueles magos viram Jesus, adoraram Jesus e mudaram a direção. Não voltaram a Herodes. Voltaram por outro caminho. Aleluia, 2 anos de idade. Depois vai falar de Jesus no templo. Passando pelo Bar Mitzvah, é isso? Amém, o Deco que fala bem o grego aqui. É isso, né? Com 12, 13 anos. Hebraico. É uma festa comum, adolescente, até os 12 anos. O homem anda com a mãe, ele é separado das reuniões, mas depois dos 12 anos de idade, ele começa a andar com o seu pai. Maria esquece ele no templo. E aí Maria vai lá cobrar Jesus e fala, não, fique tranquila. Eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Não era da carpintaria que Jesus estava falando. Aleluia. Não era da carpintaria. Era das coisas do Pai Celestial. Amém? Com 12, 13 anos. Com 30 anos, Jesus aparece novamente. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé já. O grupo de louvor sobe aqui. Eu vou acabar rapidinho, queridos. Falta 10. Com 30 anos, Jesus aparece de novo no Jordão. Você lembra que Isabel, quando a gente começou a pregação, quando Maria vai visitar Isabel lá na casa dela, lá em Jerusalém, o que João Batista faz no ventre de Isabel? Ele estremece, ele chuta, ele se move, ele se mexe, porque era a presença de Maria com Cristo já dentro do seu ventre. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê João batizando, a gente fica com um texto muito engessado. Parece que João Batista está dentro da água, e aí ele vê Jesus, e ele chama Jesus, e ele diz umas palavras para Jesus, e batiza Jesus, tira Jesus das águas. Mas quando eu penso que quando ainda ele era um feto, e ele estava em desenvolvimento, só com a presença de Maria, ele já saltou no ventre de sua mãe. Eu acredito que João Batista, dentro do Rio Jordão, quando ele levanta a cabeça e olha Jesus vindo, aleluia! Eu não acredito num João parado. Eu não acredito num João de braços cruzados. Eu não acredito num João Batista dizendo, poxa, quem será que é aquele? Eu acredito num João Batista, querido, pulando dentro do Rio Jordão, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia! Sabe por que João Batista diz isso? Pensa comigo, queridos, pensa comigo. João Batista era filho de quem? De um sacerdote, amém? Sim ou não? Sacerdote Zacarias. João Batista sabia o que era um cordeiro sendo imolado, sim ou não? Porque ele via o seu pai fazendo isso constantemente, anualmente, para que o povo fosse com os seus pecados perdoados. João Batista sabia o que era um sacrifício, sabia o que era um cordeiro morto. João Batista sabia. João Batista abre mão da sucessão sacerdotal. Ele tinha direito a ser sacerdote, mas ele não escolheu. Ele não escolheu ficar dentro do templo. Ele não escolheu ficar junto com os sacerdotes daquela época. Ele escolheu morar no deserto, viver de forma diferente, de roupa diferente, de comida diferente, aleluia, por causa do Salvador, porque Ele prepararia o caminho do Senhor Jesus. Queridos, qual é a mensagem?
temos que viver de forma diferente. Cristo sendo o nosso Natal, o nascimento, temos que viver de forma diferente, aleluia. João Batista sabia o que era um sacrifício, sabia o que era um cordeiro. Então João Batista, aleluia, quando levanta os olhos, ele vê Jesus vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus entra na água do Rio Jordão, aleluia, e é batizado por João Batista. 3 coisas acontecem nesse momento. A primeira, a Bíblia nos ensina que os céus se abrem, aleluia. A primeira, o céu se abre. A segunda, qual que é? O Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, pousando sobre Jesus, aleluia. Aí lembra da voz do céu, lembra da voz que chama Gabriel, diz: Gabriel, olha, diz a Maria que ela conceberá. É a mesma voz, aleluia, é a mesma voz poderosa que atravessa o terceiro céu e vem em direção à terra, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, aleluia. É Jesus, é Jesus, é Jesus, aleluia, aleluia. Jesus inicia o seu ministério, realiza 35 milagres catalogados, ensina 40 parábolas, e João diz que se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo, não caberia nos livros da terra. Jesus é condenado, é crucificado, Jesus é morto, aleluia, pendurado na cruz, no madeiro. Às 3 horas Jesus morre. E algumas pessoas que passaram essa trajetória da via dolorosa de Jesus, e eu queria ressaltar 3 delas para a gente terminar. A primeira é Cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus já ensanguentado, aleluia, não conseguindo mais ter forças para carregar parte da cruz, da manjedoura para a cruz. Então Cirineu o ajuda a carregar, e eu acredito que o sangue de Jesus impregnou na sua roupa. Talvez Jesus tenha tentado apoiar para se levantar e continuar a via dolorosa, continuar caminhando. Jesus é crucificado, é morto. José de Arimateia e Nicodemos, com 35 quilos de mirra, vão tirar o corpo de Jesus da cruz. E o que acontece com as roupas de José de Arimateia e Nicodemos? É marcada com o sangue do homem que estava pendurado na cruz. Agora eu fico imaginando, queridos, quando esses 3 homens chegam em casa, quando as suas esposas olham e dizem: o que aconteceu? Você está ferido? De quem é esse sangue? De quem é esse sangue? Sabe qual era a resposta? Esse sangue era de Jesus Cristo, Jesus, o Salvador do mundo. É o mesmo sangue que está sobre as nossas vidas, queridos. Ele nasceu para nos dar vida, queridos, e morreu para nos dar vida. Não existe salvação a nós se Cristo simplesmente nascesse, não morresse e ressuscitasse. É por isso que a cruz tem que estar vazia. E a cruz, ela simboliza para nós, aleluia, o nascimento de Jesus, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus. Então hoje, queridos, nessa manhã, para celebrar o nascimento de Jesus, o sangue dele teve que ser derramado sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, aleluia. Foi por isso que Jesus veio à terra, o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, aleluia. Então tudo que nós estamos fazendo aqui hoje não é mero acaso. É o plano de Deus definido e estabelecido através do tempo. Se você está aqui hoje, é porque o sangue daquele menino, é porque o sangue de Jesus te alcançou, aleluia. O sangue nos alcançou. O sangue nos alcançou, queridos. A vida de Jesus entregue ao nosso favor. Tem que fazer sentido o nosso Natal. Tem que fazer sentido o nosso Natal, queridos. O bom velhinho pregado hoje aí fora, que o mundo mais vende,
pode te dar presente, mas só Jesus pode te dar vida eterna. O bom velhinho pode te dar um presente que as pessoas anunciam, mas só Jesus pode te dar a vida eterna. Talvez as pessoas falam de uma mesa farta hoje para comemorar o Natal, mas só existe um alimento que pode sustentar o coração do homem, é o pão vivo que desceu do céu, queridos. Então não celebre o seu Natal simplesmente por ser mais uma festa. Celebre porque Jesus nasceu e mudou a sua história, mudou a sua vida e continua mudando a sua história, continua mudando a sua vida, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. A Bíblia nos ensina que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel. Aleluia, aleluia, feche teus olhos. Aleluia, feche teus olhos, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Ele nasceu para nos dar vida, aleluia.